Peço que você abra comigo o texto de 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, leremos o versículo 1. Depois leremos outros textos, você permaneça com a sua Bíblia aberta, ou até mesmo o aplicativo do seu celular aí, né, ligado, aberto na Bíblia, né, para que você possa acompanhar os outros textos também. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. É uma palavra muito importante, né? E Paulo falava e instruía ao seu discípulo naquele tempo, e ela é tão atual, né, querido, esse tempo que nós estamos vivendo, e parece que ela foi escrita, e na verdade a palavra do Senhor, ela é a mesma, e ela sabe, né, das artimanhas do inimigo. E eu quero ler de novo, diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor, a instrução e a revelação dessa palavra. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, tem falado ao nosso coração, e nós pedimos que o Senhor confirme esse encontro, ó Pai, conforme o Senhor já confirmou pela adoração, quebrantando o nosso coração, preparando, ó Deus, um ambiente para que a Tua palavra fosse ministrada, para que a semente fosse lançada. E eu sei que a Tua palavra é a semente que será lançada aos corações, e, ó Deus, e ela seja lançada a um coração preparado, um coração que venha receber, que venha, ó Deus, aceitar a instrução dessa palavra. Por isso, em nome de Jesus, seja repreendido todo atrapalho e toda e qualquer artimanha que ainda resta ou talvez se manifesta para impedir a Tua palavra, ó Deus, ser revelada aos nossos corações. Revela-nos, ensina-nos, ó Deus, ó Pai, e alimenta-nos, porque nós precisamos e desejamos. Assim oramos na autoridade e na dependência do Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu quero sugerir um tema para a nossa meditação, que é: cuide-se para que não caia. É um alerta, né? Nós devemos nos cuidar. Cuide-se para que não caia. A sensação que nós temos nesse tempo, eu não sei se você tem, mas eu tenho essa sensação, é como que se o mundo estivesse em queda livre. Eu não sei quantos aqui já tiveram, né, aquela sensação maravilhosa quando subiram, né, naquele brinquedo chamado montanha-russa, né? E a montanha-russa, ela tem como ela começa, o início geralmente é uma subida íngreme, né? E a sua primeira sensação é que o carro, quando ele chega lá no topo, na altura, ele tem a primeira queda livre, e assim ele começa a fazer as curvas, e aí tem algumas que faz aquele loop de frente, de lado, enfim, né? É uma coisa que não dá nem para você pensar, né, de tanta emoção. Assim é o mundo, esse tempo que nós estamos vivendo, a sensação que temos é como se o mundo estivesse em queda livre, né? Essa queda, ela tem passado pelas bolsas de valores, né, pela área financeira, né, de todo mundo. A gente ouve muitas especulações e até mesmo maldade por conta de alguns interesses, né, querendo colocar a culpa, como que se todo ambiente ruim estivesse só à nossa volta, e nós somos interesseiros. Talvez você ache que não, mas nós queremos que o nosso dinheiro ele renda mais do que os outros, ele sempre sobra. Nós queremos, às vezes, temos a tendência, eu falo nós, é o ser humano, né, ele quer gastar, mas ele quer que o dinheiro não acabe, ele quer apenas gastar, porque gastar gera uma sensação boa. Né, é como a sensação, né, do nosso paladar, é uma sensação de satisfação. Gastar também, só que nós temos que saber que o gastar nós não temos, né, como o nosso corpo. Você pode querer, de repente você está com aquela sensação de muita fome, e aí você começa a comer, e de repente você recebe um comando da cabeça que ele recebeu do estômago dizendo: não tem mais espaço. Aí você olha a comida, e se você come demais, você olha a comida e você passa até mal, né? Gastar não, a pessoa não tem esse limite, ele vai, por isso que tem gente endividado, né, com dívidas
e acaba, né, envergonhando a família e tudo. Enfim, o problema financeiro não está só no Brasil, ou não está só em Campo Grande, não está só na sua casa, né? Há um problema econômico mundial, de descontrole da moeda. Isso faz parte daquilo que a Bíblia tem falado sobre o descontrole e o preparo até mesmo de um momento onde haverá um governo único, né? Eu falo isso não é por interesse apenas de partido, seja comunista, socialista ou coisa do tipo, na verdade é bíblico, inevitável, a Bíblia vai se cumprir em relação a isso. Nem por isso quer dizer que eu deva bater palma para aquilo que é contra, né, a moral das famílias e das pessoas. Mas, enfim, essa queda livre, ela passa pela Bolsa de Valores, né? Passa também pela moral. O mundo tem vivido um tempo de imoralidade, você já percebeu? Como tem sido normal ser imoral? Tem sido normal, e assim, se você quiser preservar, né, um comportamento dentro da moralidade, você é tido pelos jargões que já tomaram as mídias de todo mundo, de todas as partes. O fato de eu dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu nasci daquele jeito, pronto, tornou-se como que o vilão, tornou como que bandido. É um problema de um total descontrole moral. Então, os valores morais foram perdidos, como também a espiritualidade, valores espirituais, as pessoas trocando Deus como moeda, fazendo como moeda de troca, como se fosse o interesse. É aquele velho ditado, toma lá, dá cá, eu sirvo como um interesse. Da mesma forma que os relacionamentos, eles estão sendo banalizados entre os semelhantes, né, entre as pessoas, nos casamentos, nos relacionamentos, quer dizer, não me satisfaz, eu jogo fora como se fosse descartável, assim vai. Da mesma forma tem sido feito com o Senhor, a espiritualidade em queda livre, né? Pessoas que não sabem mais, não se sabe mais o que é ter o compromisso com o sagrado, não se tem mais compromisso com aquilo que é sagrado. Na verdade, lembrar de Deus, da família, dos amigos, da igreja, dos compromissos com o Criador, para muitos, só acontece quando eles estão assustados pela morte, infelizmente. E alguns, querido, nem isso. Tamanha a dureza do coração, a mente totalmente cauterizada e não consegue. Alguns depois até dizem conhecer, e aí quando enfrentam um dos problemas de perda que alguém, porque o maior prejuízo que nós temos, nós vamos enfrentar, que é o maior inimigo da matéria, é a morte. E aí é como se Deus fosse injusto. Ninguém pode morrer, ninguém pode ficar doente. Não estou dizendo que por conta disso nós vamos banalizar a vida e também vamos elevar a morte, mas nós temos que entender que a palavra diz, nos ensina, e para quem conhece a palavra, leva bem claro a entender que tudo tem um tempo debaixo do sol. É curioso em que muitos que estão vivendo um chamado orgulho da graça, é um orgulho da graça, na verdade, aqueles que afirmam, a minha fé é muito grande a minha fé, eu nunca, né, cairei, eu nunca vou passar por situações assim, na verdade eu nunca vou abandonar o Senhor, né? Muitos podem ter uma fé fraca, mas eu não, é aquele orgulho. E na verdade, quando se trata de orgulho, e às vezes nós usamos até errado esse tipo de termo, e nós entramos dizendo assim, eu estou orgulhoso do fulano, e na verdade o orgulho é um sentimento de altivez. Nós sabemos que o orgulho, que se trata, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho alegria, mas às vezes eu acabo abrindo a porta para esse comportamento em que depois eu posso me orgulhar até de mim mesmo, ou de tantas coisas que eu faço, e aí eu estou fora de circulação, porque a Bíblia fala que toda soberba, orgulho, ela precede um tempo de ruína, um tempo de destruição. Outros vão dizer, meu amor por Deus é muito grande, todos podem abandonar, mas eu jamais vou abandonar. Sabe aquela
síndrome de Pedro? Se preciso for, se possível for, Senhor, eu até entrego a minha vida e aceito morrer, mas eu não vou deixar que nada te aconteça, eu não vou te abandonar. E o que aconteceu com Pedrão? Vou pescar. E isso, se ele fosse só, mas ele ainda contamina os outros. A síndrome de Pedro, de altivez. Queridos, aqueles que assim agem, esquece que o fluxo ele deve correr constantemente da nascente do rio, senão o riacho seca. Ele começa da nascente em direção ao mar. Não é o contrário. Mas o que muita gente quer levar uma vida cristã como se fosse o contrário. Não, eu não preciso da nascente. Eu não preciso do início, eu não preciso daquele que realmente mantém as águas constantemente enchendo e fluindo. Não, eu me alimento por mim mesmo. Quer dizer, eu vou fazer com que as águas elas corram. Tem gente que vive um evangelho como se ele estivesse alimentando Deus. Não é Deus que é a fonte de todo alimento na vida dele. Então, ele vive por si. Nós temos que tomar cuidado, porque a lamparina que hoje ela brilha, se ela não for alimentada com óleo, e acredito que todos conhecem, sabem do que eu estou falando, desse instrumento que foi usado há muito tempo para iluminar as casas, e era usado óleo. Um tempo depois, o mais comum era óleo, mas depois foi usado também o querosene, mas ele já tinha uma fumaça muito mais tóxica do que o óleo. O próprio óleo ele já tem uma fumaça tóxica. E nos tempos bíblicos fala muito sobre o óleo, sobre o azeite, que era também usado para queima. Então, se essa lamparina, que ela é usada para trazer o brilho, se ela não for alimentada, amanhã ela vai produzir apenas a fumaça mal cheirosa e tóxica. A lamparina ela só vai brilhar se tiver o óleo. A minha vida, a sua vida, nós só vamos brilhar com o óleo. E é isso que nós temos que entender. Jesus deixa claro acerca disso, isso tem chamado muito a minha atenção. Essa semana eu tenho orado pela vida da igreja, em relação a essa estratégia do inimigo de roubar a alegria. Lemos na sexta-feira, para os irmãos, compartilhamos ali na nossa sala de oração, Mateus 25, sobre as que levaram as suas lamparinas sem as vasilhas e sem azeite. Por isso, antes da chegada do noivo, elas adormeceram de cansaço e acabaram de todo o azeite e o brilho, e a luz apagou. E o noivo pegou despreparado aquelas que estavam sem azeite. As que tinham azeite acenderam novamente as suas lâmpadas e assim entraram com o noivo para a festa, mas as outras ainda foram buscar uma forma de adquirir, de ter. Queridos, precisamos ter o cuidado para não apoiar e vangloriar em nós mesmos, mas temos que direcionar a nossa, toda a glória, confiança em Jesus, e assim nós vamos continuar firmes na caminhada, sem vacilar. O tema dessa meditação, só apenas essa introdução que eu faço, os irmãos, cuide-se para que não caia. Não é que a igreja tornou inoperante, não é que os irmãos ficaram chatos, não é porque há uma série de desculpas, é porque ninguém visitou, é porque ninguém fez isso, é porque não veio. Na verdade, queridos, vacilou-se na fé. Se você pega uma vasilha e coloca no seu fogão, e você enche de água aquela vasilha, e você acende o fogo, e deixa a chegar num nível em que começa a borbulhar, quente, você não consegue nem mesmo passar a mão em cima naquele vapor. Se você desligar e deixá-la em cima do fogão, mesmo que ela chegou ao ápice do calor, só o fato dela estar no fogão, não quer dizer que ela vai manter-se quente, porque não tem mais fogo. Acredito que isso é sabido por todos, mas infelizmente não é observado. É observado apenas por alguns. Sair da presença do Senhor, do fogo do Espírito. Qual deve ser a nossa postura de servo do Senhor na caminhada? Para que essa palavra não se cumpra na nossa vida, essa triste palavra, cuidado para que você não caia. E eu quero observar com você 2 importantes comportamentos, para que essa palavra não seja como um juiz na sua vida, mas seja apenas como um alerta. Primeiro, siga atento e vigilante.
para você não cair, mantenha-se atento e vigilante. Olha só, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, vai nos dizer o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo com vossa irmandade espalhada pelo mundo. Como que nós devemos permanecer? Resistindo o quê? Com palavras, resistindo com a força, resistindo com dinheiro, resistindo com ignorância, resistindo com o quê? Com a tradição? Não, resistindo firme aonde? Na fé. Essa é a instrução de Pedro. Sede sóbrios, tome cuidado. Há alguém ao derredor, o inimigo, é o adversário, ele está tentando tragar, mas para que você não seja devorado, resista firme na fé. Quanto mais buscamos crescer em Jesus, mais nós tornamos alvos de ataques. O fato de você ter escolhido caminhar por Jesus, aqueles que são inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Jesus, ele tornou o seu inimigo. Ele não vai tratar você como coitadinho, como coitadinha, como bonitinha, como aquela que é engraçadinha, não. Ele quer aniquilar por conta totalmente você. E na verdade não é porque você serve a Jesus, é porque o diabo ele é despido de amor. Nem aqueles que hoje servem a ele são conhecidos como cavalos dele. Você acha que aqueles que estão lá servindo nessa hora serão poupados? Estão cegos, mas já estão dominados. Mas hoje o Senhor te dá a oportunidade de você receber essa palavra, querido. Resista firme na fé. A tentação para quem almeja crescer a presença do Senhor, ela é maior. Ela é maior por alguns fatores. Primeiro, há uma resistência do inimigo. Segundo, amado, a nossa natureza, nós temos uma resistência em nós mesmos. Nós temos uma natureza, nós nascemos no pecado. Nós temos as tentações do mundo. Há 3 inimigos do homem: o diabo, o mundo e quem mais? Qual é o terceiro? Quem arrisca dizer? A carne. O inimigo todo mundo sabe. O mundo é o sistema que ele usa, que ele prepara, que Adão deu a ele, e é por isso que ele chega para Jesus e fala assim, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares, é meu. O mundo caído, a porta larga, que nós conhecemos como mundo caído, o desejo dos prazeres, aquilo que se encaixa aonde? Na carne, onde nasce o quê? A concupiscência, o desejo da própria carne. Então esteja firme, a tentação, ela vai vir contra, você vai entender isso. Tem gente que fala, pastor, mas parece que as coisas não eram assim. Sim, hoje você sabe com quem você está lutando. O maligno ele vai atacar com setas, ele vai atacar com pensamentos impróprios, com fofocas, com imagens inadequadas, com músicas mundanas, depressiva à natureza do homem, à família, aos relacionamentos. Você já percebeu que as músicas elas envolvem e tem levado pessoas a achar que não vale a pena mais se relacionar com ninguém? Porque o que mais o mundo está chorando hoje, não que a pessoa não seja importante, mas a rainha de quem ensinava eles a sofrer. Eu choro pela vida daquela moça que esteve no altar do Senhor, e quem sou eu para dizer o que aconteceu com ela? Mas é o sistema do mundo, e o embalo é legal, a melodia é legal, mas a mensagem é horrível. Em todos os lados somos atacados, pequenas coisas, que mesmo dentro da igreja vai tornando cada vez maiores. Às vezes aguentamos, você já percebeu? A minha mãe fala muito, às vezes, ela fala assim, você engole sapo com chifre lá fora, e aqui em casa você não engole nada. Já pensou, irmão? Engolir um sapo já é ruim.
Ainda mais com chifre, imagina. Aquele troço, eu fiquei imaginando aquele negócio assim o tempo todo. Sempre ela falava isso. Quando havia alguma coisa entre nós, a mania. Alguma coisa, mas vocês engolem sapo com chifre na escola. Sapo com chifre. Não sei de onde ela tirou essa expressão aí. Eu quero aplicar, às vezes nós engolimos coisas assim, horríveis, né? Nojento, difícil de engolir. Engolir um espinho de peixe já é difícil, entala na garganta, mas às vezes nós não engolimos no meio da igreja. Não que seja normal, mas assim nós não superamos, não é engolir, superar. De onde vem isso? Da tentativa do inimigo de nos tornar fracos e mornos. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 17, diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras que fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Às vezes batemos nosso peito falando que nós somos tantas coisas, e Deus fala, você vai saber qual que é a sua real realidade. Querido, precisamos nos manter atentos, para que o inimigo não venha aniquilar com a nossa comunhão. Precisamos entender que há 3 áreas de estratégias que o inimigo vai agir, para nos fazer cair, para estar firme, atentos e vigilantes. São 3 importantes áreas estratégicas. Aquilo que nos seduz, precisamos vencer. Dinheiro, sexo, poder. O que nos entristece, doença, mortes e brigas. Terceiro, o que nos deixa feliz, amor, festas e amizades. Sempre tem 3 coisas dentro dessas 3 áreas que podem nos seduzir. E eu quero que você entenda, querido, que você entenda que isso pode ser usado pelo inimigo, essas coisas que eu citei. Mas não é dele. Não é que só ele. Não é só quem é do inimigo que pode festejar. Mas temos que saber entender quando festejar. A questão do sexo, é só quem é do inimigo que pode fazer sexo. Não, o casamento foi preparado pelo Senhor para que haja o sexo seguro, para a procriação e prazer entre o casal. Não precisa ser essa banalização de corpo, de vida, de destruição de relacionamento, de falta de compromisso, de destruição total da personalidade da pessoa. Não podemos enfrentar tipos de doenças, sim, nós somos perecíveis, nós vamos um dia perecer. Dinheiro, é importante, sim, mas dentro daquilo que eu saiba conduzir, o que o Senhor me dá, louvar o Senhor. Salomão, ele diz assim acerca das riquezas, honra o Senhor com a tua fazenda, e com as primeiras partes, ou com as primícias de toda a tua renda. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro. Tem gente que chega no final do ano agora, ele não gosta de festa, ele não gosta de final do ano, sabe por quê? Enquanto uns estão celebrando o que conquistou, ele está juntando os cacos daquilo que ele espedaçou durante o ano, por ele não saber investir, administrar. Às vezes alguns preparam para a viagem e ele não consegue nem pagar uma passagem para ir para o centro da cidade, de Uber ou de ônibus. Por quê? Deus foi injusto. Aí começa a apontar o dedo, porque o fulano, porque o pastor, porque não sei o que. Não, é porque ele não tem administração. Não entendeu o que é guardar, cuidar, investir, comprar, pagar. Tem sido um dos grandes problemas. Aí acho que tudo é do diabo. Queridos, o que fará diferença é o que está em primeiro lugar no nosso coração. Tudo isso eu citei para a gente poder entender. Cuidado para não cair. Porque são essas artimanhas que o inimigo muitas vezes usa, esses caminhos perigosos para azedar corações. E nós temos encontrado pessoas que estão com corações totalmente azedos. E por conta disso, por estarem azedos, eles não estão atentos e nem vigilantes, tornam presas fáceis do inimigo. Porque começam a cobiçar, começam a murmurar,
começam a questionar, começam a apontar o dedo, ao invés de fazer uma autorreflexão e falar, mas por quê? Por que eu estou assim? O que eu fiz nesse ano? O que eu realizei nesse ano? Você já parou para avaliar o que você fez nesse ano e o que você fez deste ano de bom? O que você alcançou? De repente você não alcançou muitas coisas, mas o que você deixou de perder? É uma vitória. Tempos difíceis. Esteja atento, amado. Esteja atento. Há muitas pessoas apontando Deus, como se estivesse apontando o dedo para Deus, porque na verdade não assumiram ainda os seus erros, não assumiram ainda as suas falhas. E a palavra diz, sede sóbrios, sejam vigilantes. É importante estar atento e vigilante. Eu quero finalizar esse primeiro ponto, 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Quem tem sido o Deus da sua vida? Se for o próprio Jesus, deixe Ele realizar a sua obra. E a obra dele é assim, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te confirmar, Ele vai te fortificar e te estabelecer. Amém? Segundo e último, querido, para não cair, nós precisamos seguir com temor e tremor. Além de estarmos atentos e vigilantes, siga também com temor e tremor. Filipenses 2, versículo 12, olha só o que Paulo fala à igreja. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Aqui é a postura que nós devemos cultivar diante de Deus, temor e tremor. Nós vivemos um tempo onde tem sido tão banalizado esse senhorio de Jesus, esse senhorio de Deus. É uma sociedade que parece que a terra está mais perto do céu, na casa de alguns, mas assim, só através dessas palavras, e aí volta e meia, esses que estão muitas vezes mais perto do céu, e são mais descolados, e têm mais moral com o Criador do universo, de repente eles estão nas redes sociais, e a gente encontra as palavras daquilo que foi feito, às vezes em lugares inadequados, mas os camaradas colocam as músicas assim que a igreja tem que saber que é um momento pós-moderno. Esse negócio de chamar Deus de Senhor, eu fico assim pensando, que nível de relacionamento esse povo tem. Interessante que da boca de muitos, não estou falando de todos, porque há um respeito com os mais velhos que nós devemos prezar, pelo menos a minha geração foi ensinada assim, mas essa geração, da banalização da graça, não. A começar lá de trás, talvez, quando aquela cantora começou a chamar Deus do cara lá de cima. Mas quando se trata de alguém do mundo, não conhece. Mas aqueles que um dia diz que pega a Bíblia, prepara um cântico inspirado e leva a igreja a falar do ele, do meu, do você. Que nível de relacionamento? Quanto mais eu me apresento à presença do Senhor, me coloco, mais eu entendo que eu não sou nada. Não se trata apenas de um senhor para um servo, ou de um servo para um senhor. Irmãos, é de um lixo para o rei. Nós não somos nada, irmãos. Por isso que eu não aguento, porque é uma geração que não muda. Nós vemos tantos números, porcentagens que o nosso Brasil tem, mas na realidade não muda. Não se tem vitórias convincentes que levam as nações que estão à volta, as pessoas que estão à volta a falar: grandes coisas o Senhor tem feito na vida desses.
não é só escândalos e tudo mais. A expressão temor e tremor geralmente é usada para expressar uma ideia de pânico, medo, a ponto de estremecer, talvez seja essa. Mas a ideia colocada aqui pelo apóstolo Paulo aponta uma atitude de respeito, reverência para alguém muito importante. Eu não sei quantos já estiveram diante de um juiz numa audiência. Primeiro, irmãos, você não entra diante de um juiz numa audiência de boné. Bermuda você vai vestir lá na sua casa, você vai, não é assim? Chinelo também não. De repente você não tem um traje. Mas o que eu estou colocando é assim, o nosso comportamento em relação ao Senhor. E eu falo assim, do nosso dia a dia. Deus não quer que você coloque calça, você não precisa colocar calça para orar todo dia. Você está na sua casa, você tem liberdade. Mas esse relacionamento seu com o Senhor, lá na sua casa, vai ser você e Deus. A intimidade que eu tenho com a minha esposa, é entre eu e ela. Tem coisas na nossa intimidade, que os nossos filhos não precisam saber. Porque é entre nós. Se sair disso, eu estou expondo aquilo que deve ser conservado só entre eu e ela. E o que eles devem ver é que haja entre nós respeito um com o outro. A ponto que se eu ver um dos dois agindo com desrespeito para com ela, eu vou corrigir, vou chamar a atenção. Opa, espera aí, rapaz. Eu falo para o Leonardo. Espera aí, Letícia. Ela é sua mãe. Trata diferente. Ela não é a sua amiguinha de escola, nem de sala. Mas isso começa com o meu, se eu não respeitá-la, eles não vão entender isso. Existe uma questão da liberdade. E eles podem brincar, no momento de brincadeira, desde que não seja ofensivo. Mas levar a ponto de que todos vejam que não há, tem relacionamentos familiares que são liberais, assim, liberados, que não precisa chamar, talvez, o pai, de senhor, porque é uma... Mas trata pelo nome, ô fulano, ô fulana, quer dizer, chama a mãe pelo, não é mãe, nem pai. Depois lá na frente, não sei por que meu filho não me respeita. Só que a mesma coisa se aplica ao Senhor. Aqui Paulo está falando sobre essa atitude de respeito e reverência. Talvez os problemas não estão nesses que estão vindo dessa nova geração, mas aqueles que foram fracos demais, querendo ser amigos demais, e perderam o controle, e na verdade não tornaram referência para os filhos. Porque você quer que o seu filho seja fervoroso? Marque a vida dele, que ele veja que o seu Deus é um Deus grande, e que você serve com respeito. Mas infelizmente, nós temos visto pouco fervor e pouco temor. Temor e tremor são posturas que nós devemos ter quando nós servimos a Deus e nós nos alegramos com Ele. A intenção do apóstolo é trazer aos seus leitores o entendimento que pequenez de homem diante de Deus, o Todo-Poderoso. Ele era pequeno demais. E eu comparo a expressão do salmista quando ele fala, eu sou pobre e eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E hoje não. O que é ensinado é assim, não, diga que você é grande. Diga que Deus tem que mudar a sua história. Tem? Deus tem? Espera aí. O que Deus tem nisso? É para a glória dEle? Eu até entendo que o Senhor quer abençoar, mas não é nós que vamos colocá-lo na parede. Você pode ver na história que a Bíblia narra, o que muda, o que toca, o que move o coração de Deus, são corações quebrantados. Nós estamos entendendo, estamos estudando sobre o Êxodo, às terças-feiras, e o Senhor chama Moisés e diz assim,
eu vou te enviar a Faraó, e você vai livrar o meu povo do Egito, porque o seu clamor chegou até mim. Você entende, irmão? Não é porque eles estavam brigando, eles estavam clamando ao Senhor. O Senhor usa o profeta dizendo assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje a igreja está dando de dedo na cara de Deus, como se Deus fosse o office boy, fosse, né, aquele que tivesse que fazer tudo, sem nenhum tipo de questionamento, como se Deus fosse obrigado. Então a intenção aqui é trazer aos leitores esse entendimento, e a nós também, que Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pode fazer coisas grandiosas, mas nós precisamos ter uma atitude de humildade, reverência e honra. Por isso o Senhor nos chama a temor e tremor. Atitudes de orgulho, presunção, altivez e coisas do tipo não são aceitas diante do Senhor. E olha só o que Tiago fala no capítulo 4, no verso 6, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmo número 2, versículo 11: servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O Senhor traz a mesma orientação desde o Velho Testamento, que nós devemos servi-lo com temor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, reverência. É interessante, amados, que há muitos relatos na Bíblia. A irmã falou: eu tenho vontade de pular. Você pode ter a liberdade do Senhor, mas desde que você faça para a glória do Senhor. Mas hoje em dia há uma banalização em relação a servir o Senhor ou não. Então cuide para não cair. E eu quero resumir e finalizar aqui dizendo por que muitas pessoas estão caindo: porque elas estão vivendo um relacionamento raso com Deus. É um relacionamento superficial, de águas nos artelhos, sem profundidade, sem experiência. E é por isso que não tem mais temor. Trata-se como se as pessoas se relacionam nas redes sociais. Elas querem dar de dedo, elas querem falar, elas querem questionar, elas querem brigar, elas querem reivindicar aquilo que é importante, que elas vejam que é importante, e façam do mesmo, e têm feito do mesmo jeito com o Senhor, e não há temor, muito menos reverência, de tremer o nome do Senhor. Ah, queridos, que o seu coração esteja atento a essa nova modalidade enganosa, conhecido como Evangelho dos últimos tempos, mas que você volte os seus olhos às Sagradas Escrituras, aos tempos bíblicos e à orientação. A proposta dizendo: a Bíblia é dura. Querido, a Bíblia ela não é dura, ela é certa, e ela sempre combateu o pecado. Ela sempre combateu aquilo que entristecia o coração de Deus. Ela sempre instruiu o homem. E não é hoje. É porque hoje os homens, as pessoas, elas acham e se colocam na posição de Deus. Mas eles não são Deus. Eu quero finalizar com você, enquanto eu estiver concluindo. Peço que o Ministério de Adoração esteja aqui à frente. Olha só. O mesmo Paulo escreveu aqui, em 1 Coríntios 10, 12, cuide-se para que não caia. Tome cuidado. Ele traz um alerta a nós. Cuidado. Se ele está falando cuide, porque se você não estiver atento, como nós não estivermos atentos, dependendo do caminho onde nós estivermos andando, a luminosidade, se estiver suficiente, tiver algum obstáculo, eu posso cair, eu posso machucar. Assim, essa orientação de Paulo.
Na sequência, no versículo 13, ele vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vocês vão poder suportar. Ah, pastor, eu até tentei, mas veio algo muito forte, querido, acima daquilo que você pode suportar, não veio sobre a sua vida. Esteja atento. Deus é fiel, querido. Mesmo que o inimigo venha nos fazer mal, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além da nossa força. Esteja atento. Esteja vigilante. Por isso eu quero dizer a você: ore, jejue, meu irmão, vigie, para que você não caia. Seja forte, esteja firme, na certeza que brevemente nós estaremos com Cristo. E eu quero finalizar trazendo o versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Talvez você ache que é muita coisa, mas olha só, Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação. Aonde estão os teus olhos? De repente você acha que aquilo que você está passando é grande, porque você está olhando para o lado errado. Olhe para o Senhor. E aí você vai enxergar todo e qualquer problema, situação, até mesmo tentação que vier sobre a sua vida, pelas lentes do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. Ele não estava se colocando superior a mim, a você, a nós. Ele estava olhando pelas lentes do Senhor e dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Paulo enxergava o que o Senhor tinha prometido a ele e a nós. Ele não estava fixando os olhos no problema. Às vezes, quando nós fixamos os olhos na tentação, na dificuldade, nós falamos: ah, como é difícil servir o Senhor. Sentimos aquele peso. Mas olhe para o Senhor, para você não cair, para você não perecer. Olhe para o Senhor.